dia. Bom dia. Bom dia, o Visual está no ar. Com muita informação e tudo em Libras. Você pode acompanhar o Visual pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Santa Cruz do Escalvado, na zona da Mata de Minas Gerais, é uma das cidades que sentem os efeitos do desastre ambiental em Mariana. Uma usina hidrelétrica no município está desativada há mais de um mês e os moradores e comerciantes sofrem as consequências. A casinha simples ganhou rachaduras por todo lado. O poço de onde vinha a água de uma mina já não tem uma gota. A represa está baixa e, em vez de peixe, agora só tem lama. Aí eu fiquei sem água para servidão, fiquei sem água para criação. Com a incerteza se teria água para os animais, seu Geraldo vendeu os porcos para eles não morrerem de sede. As caixas d'água chegaram uma semana depois. Agora são indispensáveis e sinalizam um contraste. A pequena quantidade de água limpa perto da grande represa com 9 milhões de metros cúbicos de lama. A usina hidrelétrica Risoleta Neves fica entre os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Entrou em funcionamento em 2004 e tem capacidade instalada para gerar energia para uma cidade com cerca de 400 mil habitantes. As atividades foram interrompidas e não há previsão de quando serão retomadas. Na Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado, a preocupação é com o ano que vem. Como a usina não está gerando energia, os impostos da atividade vão parar de chegar em fevereiro. A arrecadação do município será 20% menor. A gente tem esses 2 meses aí que a gente está recorrendo ao governador, a Samarco, a própria Candonga, justamente por isso, que quando chegar em fevereiro, a gente já não vai ter essa receita mais. Os quase 5 mil moradores da cidade, que fica a 150 quilômetros de Mariana, não sentiram de imediato os danos do rompimento da barragem. Mas, indiretamente, eles aparecem. A dona deste restaurante já começa a viver tempos difíceis. Tinha os pescadores que eles pescavam aí e passavam também sempre para almoçar e também agora não vem mais, porque o Rio Doce acabou. O caminhão segue pela estrada de terra e despeja em uma área do distrito de Nova Soberbo, que fica em Santa Cruz do Escalvado, a sujeira retirada do Rio Doce. O medo é de que o material contamine a região. Por isso, este vereador encaminhou uma denúncia ao Ministério Público que pede a apuração dos possíveis impactos. No momento que tira um resíduo que está sendo do rio e está levando para um local alto, próximo a uma nascente, preocupa a todos. A epidemia do Zika vírus e a ligação com os casos de microcefalia no país chamam a atenção para o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Nós vamos mostrar uma série de reportagens sobre o mosquito e as doenças que ele provoca. Para começar, vamos conhecer melhor o inimigo número 1 do Brasil atualmente. Eles medem menos de 1 centímetro, mas o estrago pode ser grande. O Aedes aegypti é o transmissor do vírus Zika, da dengue e também da febre chikungunya. Ele foi primeiro descrito no Egito, então ele é um mosquito africano. E aí, a primeira introdução dele no Brasil foi via tráfico de escravos. Então ele vinha nos navios junto com os escravos. Na campanha dos anos 50, da campanha da febre amarela, ele foi erradicado usando inseticida químico. Então ele foi erradicado do Brasil. Mas em meados dos anos 1980, ele foi reintroduzido. As espécies vieram principalmente de Singapura, na Ásia. Hoje não é mais possível falar em erradicação. O mosquito está em todo o mundo e o controle não é o mesmo em todos os países. Pelo fato de você usar muito inseticida químico, você seleciona os resistentes. Então existe esse problema de resistência muito grande. E por isso que a gente tenta diminuir ao máximo o uso do inseticida químico.
Quem pode transmitir as doenças para o ser humano é a fêmea do mosquito. Ela chega a colocar 40 ovos de uma só vez e consegue pôr ovos a cada 3 dias. A época do verão ou lugares quentes e úmidos, como parte da região nordeste do país, reúnem condições ideais para a proliferação dessa espécie. Os mosquitos Aedes aegypti se adaptaram muito bem às cidades e hoje são nelas que eles se concentram. E ao invés do sangue dos animais, é o sangue do homem, o preferido dessas espécies. Nesse insetário, são produzidos de 10 a 15 mil mosquitos por semana. Uma parte é uma outra espécie do Aedes, chamada Albopictus, que está sendo estudada como outro mosquito que também pode transmitir o vírus Zika. O Zika, ele acabou se afinando muito bem ao Aedes aegypti, ao Aedes albopictus. Ele realmente replica muito bem nas células desses mosquitos e é transmitido de maneira viável, como nós podemos observar pela atual epidemia. Os mosquitos vivem em média 30 dias e voam a uma altura de 1,5 metro acima do chão. De escada ou de elevador, eles podem chegar nos andares mais altos dos prédios. Uma série de medidas precisam ser tomadas em conjunto pelo poder público para o controle do mosquito. No âmbito individual, também tem orientação. Recebeu a gente, cuidar da sua própria casa. Então, retirar os criadouros, retirar tudo aquilo que pode. Se mora em casa, andar mais baixo, se tiver oportunidade, colocar telas nas janelas, manter a porta fechada, tentar se proteger com essas telas. Eu acho que isso não deixa de ser uma grande proteção. Olá, sou a Laila, sou surda e estou aqui para dar dicas do relacionamento com as pessoas com deficiência. Ao meu lado está o Papiano, o intérprete de Libras, que é língua de surdo. Quando você encontrar com uma pessoa surda, procure perceber se ela fala ou se usa a língua de sinais, a Libras. Fale devagar, mexa bem a boca e olhe para a pessoa surda. Você não precisa gritar, se você não entender, tente escrever no papel. Respeite a pessoa do jeito que ela é. Ajude a construir um país mais humano. Onda, vendaval, terremoto, eclipse. Uma exposição em cartaz em São Paulo mostra a dureza da guerra civil na Síria. São fotografias feitas pelo brasileiro Gabriel Chaim, descendente de sírios. Uma criança como qualquer outra, mas esta é vítima da guerra na Síria. A cidade dela, de minoria curda, foi invadida pelo Estado Islâmico. 5 mil pessoas morreram em um único dia e 150 mil fugiram. As imagens são do fotógrafo brasileiro Gabriel Chaim, que acompanhou de perto a luta da população pela sobrevivência. Ele é um cara que está lá no meio disso tudo, nos dando um ponto de vista humano do que é o ônus dessa guerra, né? Que é uma guerra que não tem uma vitória possível, não é verdade? Uma das características da exposição é que, além do conflito, o fotógrafo captou também um pouco da história de cada uma das vítimas. Esta mulher participa do enterro da melhor amiga. Esta refugiada vive com outras 8 famílias em uma escola destruída e carrega a foto do marido assassinado. Um militar jogou ácido no corpo desta mulher, depois de ela ter resistido ao assédio dele.
São essas histórias humanas que existem em torno das fotografias do Gabriel que é o que mais me interessa. Ou seja, porque trazem de volta esse personagem que aquilo era uma sociedade que funcionava até bem pouco tempo atrás. A guerra civil na Síria começou em março de 2011. O conflito envolve disputas entre o presidente Bashar al-Assad, rebeldes, extremistas muçulmanos e tropas internacionais. Cerca de 250 mil pessoas foram mortas. É uma forma de humanizar um conflito bastante triste, para que as pessoas se mobilizem, se sensibilizem do papel que a gente pode, como a gente pode pressionar o próprio governo e a sociedade em geral para assumir essa responsabilidade global como somos cidadãos do mundo. O Visual está terminando. Muito obrigada pela companhia. A gente também está no WhatsApp, hein? Você pode enviar suas sugestões para a nossa produção. O número é 021 974 522300. Tchau, bom dia. Bom dia. Tchau para você.